Ó, ainda faltam 20 dias para as eleições municipais. Nossa, 20 dias já. Mas as atividades no Congresso param a partir desta semana. E aí, como é que explica isso, né? Projetos importantes como reforma tributária, orçamento, dívida dos estados, tudo isso só vai voltar a ser analisado no fim de outubro. Isabel Mega, eu é que sou muito ingênua, pode falar a verdade. Eu é que sou muito ingênua, ou é um negócio assim um pouco esquisito? Como assim? A galera ganha para fazer um negócio, aí faltam 20 dias para a eleição, o pessoal simplesmente não vai mais para Brasília, só vai voltar a analisar os assuntos importantes no fim de outubro, assim, o que fica? As moscas? Assim, fica só o quê? O pessoal do staff dentro do Congresso? É basicamente isso, e os jornalistas, né, Elisa? Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no live. Os parlamentares, de fato, já não estavam comparecendo presencialmente nas últimas semanas. A gente estava encontrando tanto Câmara quanto Senado bastante esvaziados, já por conta das movimentações nos estados em torno das disputas municipais, mas agora fica sacramentado, né? Retorno mesmo somente depois do primeiro ou do segundo turno. O Senado, por exemplo, marcou atividades importantes já a partir do dia 8 de outubro, quando há expectativa de realização da sabatina do indicado do presidente Lula ao Banco Central, Gabriel Galípolo, com possível votação no mesmo dia no plenário da Casa. A Câmara dos Deputados tende a voltar mesmo somente depois do segundo turno. Tem pautas importantíssimas por lá, aguardando decisão, pautas importantes inclusive para os estados. Lembra daquele projeto de lei de renegociação da dívida dos estados? Uma dívida que, se somarmos todos, chega a mais de 740 bilhões de reais? Pois é, isso já passou pelo Senado, precisa do aval da Câmara dos Deputados. Eles conseguiram aprovar a chamada urgência constitucional para acelerar esse caminho na análise dos deputados, mas não chegaram, de fato, a deliberar sobre o projeto de lei em si. Na Comissão de Constituição e Justiça tem aquela pauta ante o Supremo, que a oposição não conseguiu fazer votações propriamente ditas, antes dessa espécie de recesso por conta das eleições. Tem o projeto de lei da anistia, que tem sido bastante debatido ali no âmbito da CCJ também, anistia para o 8 de janeiro. Então, pauta não sobra. E tem pautas que são emergenciais para o governo federal, Elisa, a exemplo da regulamentação da reforma tributária, que está lá no Senado Federal. A gente ainda não teve a apresentação de relatório, né? Teve uma espécie ali de diferença entre o governo e o Senado em relação ao time. O governo tentou acelerar, mas o Senado disse para o governo, aqui a gente vai querer analisar com o tempo, fica depois das eleições para a apresentação desse texto, né, que esse relatório está com o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Então tem muito assunto que, na prática, vai ficar em compasso de espera mesmo, stand-by, esperando a volta dos parlamentares depois dessa espécie de recesso. Não sei nem se dá para chamar dessa forma, né, Elisa? Mas quando a gente circula pelo Congresso Nacional, isso se repercute em um vazio. A gente não tem sessões nos plenários, a gente não tem sessões nas comissões, porque realmente os parlamentares estão nos estados se dedicando ou às próprias campanhas ou às campanhas de aliados regionais, né? E isso depois é usado também como uma forma de você medir forças na política. Algumas fontes apontam que isso pode interferir, por exemplo, nas disputas ali para a presidência da Câmara, que é importante saber como cada partido ali do chamado Centrão vai sair dessas eleições municipais. Então ainda tem esses elementos, porque enquanto a gente está falando dessa pauta, que é muito importante para o país, né, reforma tributária e por aí vai, indicação para o Banco Central, tem também o pano de fundo que os parlamentares andam pensando bastante nisso, já com bastante antecipação, que é a disputa, a sucessão da Câmara dos Deputados e a sucessão do Senado Federal. É um assunto que eles também já estão discutindo desde já, Elisa, e que vai aí movimentar com certeza essa volta ali depois das eleições no primeiro e no segundo turno. Muito obrigada, Isabel Mega, conversando com a gente sobre esse cenário em Brasília, né, que o negócio começa a ficar às moscas. O Brasil não para, né? A crise climática que nós estamos vivendo aqui, fumaça danada, e esse negócio fica às moscas. Claro, compreende-se a conexão eleitoral, né, a importância de você fazer todo o trabalho ali com seus candidatos, mas e o Brasil fica como?